Mudar hábitos e emagrecer não é algo simples. Se você sempre tenta perder peso e não consegue, ou quer adotar um novo estilo de vida para reduzir os ponteiros da balança e ter mais saúde, esse papo que começa agora aqui no Conexão Viva Bem vai te ajudar. Eu estou super bem assessorada aqui por duas pessoas que conhecem muito bem esse tema. Bruno Salomão, apresentador do Vai Ter Churras, programa do UOL. Nossa, você perdeu 50 quilos, mais de 60 quilos, estava me contando. Já estamos desatualizados aqui, desde que fez o roteiro já aumentou. Foi mais. Já perdeu mais. E não deixou de comer churrasco, né? De jeito nenhum, todos os dias. Você vai contar pra gente essa história daqui a pouco. E tá aqui o Matheus San Romão, que é médico endocrinologista, que auxiliou o Bruno nesse emagrecimento, nesse processo. Prazer ter você aqui, doutor. Prazer, Mari. Prazer estar aqui, bem bacana. Acho que a gente vai conseguir desenrolar esse mistério. Essa mudança que ele teve, que é bem legal. Eu acho que é legal as pessoas verem, porque nada é na loucura. E aí, falando sobre isso, né, eu fiquei sabendo que o seu processo, sua vontade, a sua jornada de emagrecimento começou por um despertar espiritual. Sim. Conta pra gente, como é que foi esse processo? Dentro da Umbanda, os Filhos de Santo, nós temos algumas obrigações, inclusive obrigações com nós mesmos. Obrigações que não são somente religiosas, mas são de crescimento espiritual e crescimento pessoal. E eu não fiz nenhuma delas. E tem uma hora que isso é cobrado. E no final de 2021, eu tive um chamado no dia 23 de dezembro. Os meus guias do terreiro inteiro vieram em terra. E aí desceram 14 entidades em terra. E eu tomei um xingo de 2 horas, que eu vou te resumir em poucas palavras. Pra que você pede caminho? Pra que você pede saúde se você não faz por onde? Pra que você pede crescimento se você tá pegando tudo isso e comendo e bebendo e jogando tudo isso no lixo? A troco de que a gente vai te ajudar? Uau! E você tinha consciência disso? A questão de ter consciência, eu acho que todo mundo tem consciência de quando tá se maltratando, quando tá fazendo mal para si mesmo. Mas algumas vezes esse chacoalhão ele é necessário porque é uma questão muito complicada você se ouvir. Então quando você escuta esse chamado, esse xingo de pessoas que você respeita, de seres que você respeita, que você ama, eu acho que isso te dá uma outra visão, uma visão externa do que está acontecendo. E naquele dia eu decidi que eu ia mudar. Depois de decidida que não ia ter jeito, a mudança não podia ser mais adiada, vocês se conectaram. Eu quero saber que protocolo o doutor usou com ele para ter esse sucesso todo. A gente se conheceu através de um amigo comum, que é o Leonardo, que também é de São Luís. Então eles já se conheciam antes. Aí ele nos apresentou e falou, olha, eu tenho um desafio para você aqui, que era o Bruno. E aí você, ele tá vindo, já tá embalando e ele só precisa daquele acompanhamento para poder deslanchar. Uhum. Então foi quando ele deu início com a gente, ele já tinha muitos hábitos que ele já tinha mudado, por exemplo, a vida alcoólica e tudo mais. Então o trabalho que a gente fez com ele foi em cima de rotina, atividade física e alimentação. Né? E aí fica aquele bordão, né? Ele falava assim, mas eu vou ter que ficar comendo um pouquinho, como é que vai ser? Vou passar fome? Falei, não, hoje a gente já não trabalha mais com essa metodologia. Então, hoje o jogo funciona de acordo com o andar do paciente, então, de acordo com a pessoa. Então, por exemplo, nele a gente trabalhou com uma dieta bem balanceada, a qual a gente fazia toda a contagem de carboidratos, gorduras, proteínas e tudo mais. E conforme ele foi tendo os resultados, a gente ia mudando, modificando essa dieta e assim também mudando a parte de treino. Então a atividade física, a rotina dele, a gente acabou encaixando no dia a dia dele. Então a gente tentou fazer de uma maneira que facilitasse ele conseguir seguir. Você passou fome? Ou ao contrário? Como é que foi seu emagrecimento? Eu já tinha ouvido falar da cetogênica, já tinha ouvido falar da intermitente, eu falei assim, vou fazer os dois. Aí eu já estava em casa e eu não tinha condição de ir para academia, eu estava tão grande, eu não conseguia, o meu joelho doía muito, eu tinha muito problema de locomoção. Então eu comecei a perder peso em casa e eu comia 2 vezes só por dia proteína. Foi durante 3 ou 4 meses isso. E eu perdi aí nesse tempo 25 quilos. Só que a questão da fome é uma questão que é muito complicada,
principalmente para quem está acostumado a ter uma vida desregrada em comida e bebida. Então, você tinha um canal na internet sobre isso, um programa aqui no UOL sobre isso. Conviver com todas as comidas te dificultava a vida nesse processo? Olha, eu vou te falar que essa parte da convivência, da gravação, não. Porque quando a gente trabalha com gastronomia, quando a gente está cozinhando, a gente não está comendo. Isso não é algo que acontece. Isso é uma coisa que as pessoas imaginam. Ah, Bruno, você come bastante nas gravações. Eu falei, não, não é isso. A questão é que os nossos horários, nós que vivemos em relação a estúdio, a evento, a gente sabe que a hora que a gente tem para comer é meia-noite, 1h da manhã. E aí você passou o dia sem comer nada. Na hora que você começa a comer, o que é que tem aberto 1h da manhã para se comer? Não tem nada saudável. Aí você vai para os fast foods, você vai para os lanches. Entendi. E isso daí desanda tudo. E aí quando eu comecei com o Matheus, a minha dieta ela mudou completamente. Chegou num ponto onde eu mandava uma mensagem para ele e falava, eu não aguento mais comer. Porque é muita comida. Porque é a questão de o quanto você pega, o quanto você malha, o quanto você perde por dia sua perda calórica basal e a perda calórica pelo exercício e o quanto você consome de caloria. E nem tudo que você consome tem muita caloria. E é exatamente aí que vem o profissional, para te fazer exatamente isso aqui. Para você ter perda calórica, para você ter déficit calórico, você não precisa passar fome. É por isso que eu falo. Eu já trabalhava com churrasco. Eu vivia a base de churrasco, bem. Eu não precisava comer pão, eu não precisava comer nada. Eu enchia de carne, de grelha e tal. Isso não mudou minha vida. Entendi. Entendeu? Isso foi uma parte mais divertida. Parte boa, a parte mais Isso. que facilitou a história, né? Exatamente. Dando uma pausinha aqui no nosso papo para falar de saúde da pele. Adoro! Como uma boa virginiana, eu sigo à risca minha rotina de skincare e não pulo nenhum passo para manter minha pele sempre saudável. Importantíssimo, né? Principalmente para quem já passou dos 30 e dos 40 como eu. Minha rotina diurna geralmente é assim. Primeiro, eu higienizo o rosto com um gel de limpeza profunda. Depois, eu passo água micelar, que é para garantir a remoção completa das impurezas. E aí, vem a hora de hidratar. Eu uso um creme para a região dos olhos e depois ou um óleo ou um creme para hidratar o restante da pele. E faço alguns movimentos também que eu aprendi com meu professor de Tai Chi para estimular a circulação no rosto. Mas tem um item que eu nunca esqueço e que é essencial e deve ser incluído em toda a rotina de skincare diária: protetor solar. Você sabia que 80% dos sinais de envelhecimento são causados por raios solares, além das manchas e do câncer de pele, né? Por isso, a proteção solar é tão importante em qualquer rotina de skincare, diariamente. E se eu te dissesse que existe um produto que une proteção solar e efeito anti-idade? Esse aqui é o UV Age Daily da linha Capital Soleil da Vichy, o grande lançamento da temporada. Gente, ele tem tecnologia NetLock, com micropartículas que se adaptam à nossa pele, garantindo uma proteção solar uniforme e avançada. E a grande novidade é que, além de proteção solar, a fórmula do UV Age Daily tem uma alta concentração de ativos anti-idade, que previnem sinais do envelhecimento, deixando a pele mais firme, preenchida, revitalizada, além de uniformizar a tonalidade da pele. E sabe o que é melhor? Ele foi desenvolvido para a pele das brasileiras e dos brasileiros, com textura aquafluido, que tem absorção rápida e um toque seco. Quer ver? A gente espalha, ele some rapidinho, tem um cheirinho gostoso e não deixa a pele nem melecada, nem oleosa. E além de tudo, ainda é resistente à água. Dá para curtir o verão sem medo. E tem versões com cor também. Eu amo as versões com cor, porque daí ela já funciona como uma base levinha para o dia a dia. A Vichy pensa em tudo mesmo, né? Se você quer uma rotina completa e mais eficiente, UV Age Daily da Capital Soleil da Vichy, esse é o seu novo aliado. E lembre-se, claro, né, de consultar regularmente o seu dermatologista ou a sua dermatologista. Se cuida! Agora, de acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde, a gente sabe que 6 em cada 10 brasileiros estavam com sobrepeso em 2021 e o índice de obesidade era de 22% na população brasileira. As pessoas buscam cada vez mais informação sobre esse assunto e a gente vai ver aqui um pouco do que está sendo notícia. Uma trend do TikTok incentivou o uso de Ozempic para emagrecer e esgotou
o estoque desse remédio nos Estados Unidos e a gente sabe que esse remédio é utilizado para pacientes com diabetes do tipo 2. Imagina você precisar desse remédio e não ter, porque outras pessoas estão usando para outra coisa. Esses remédios que são para cuidados do diabetes também são indicados para perda de peso sem recomendação médica, né? Tipo, você vê lá no TikTok e começa a usar, pode isso? Claro que não. Então, nem medicamentos para diabetes, nem medicamentos nenhum. A gente pode ir de acordo com o que a gente vê na internet, enfim, em páginas de TikTok, essas coisas, porque cada pessoa é um indivíduo diferente. E às vezes a gente tem que trabalhar com as necessidades que estão pedindo. Então, a medicação, o Ozempic, no caso, ele é um medicamento que hoje a gente tem utilizado bastante para emagrecimento, porém o efeito dele não é o emagrecedor. O efeito colateral, né, que acaba fazendo com que a pessoa fique enjoada, ela fique nauseada, ela fique mais tempo saciada, então ela acaba comendo menos. É por isso que perde peso. Só que chega um ponto que a pessoa se adapta. E aí acostuma, e aí cessa. Aí ela fala, poxa, esse remédio não serve para nada mais, então ela tenta buscar outros medicamentos para tentar acelerar esse processo e ela ter o resultado que ela quer. Porque vai entrando naquele platô, No né? platô, Que é isso. um difícil de ultrapassar muitas vezes, né? Agora, e o álcool? O álcool realmente atrapalha quem quer perder peso, né? Então, quando a gente fala de álcool, a gente tem dois tipos de álcool, bebida fermentada e a bebida destilada, né? A bebida fermentada, hoje, pra gente, acaba sendo uma coisa ruim por dois motivos. Uma porque é calórica, então você pega cerveja e tem cevada, pilsen, levedo, lúpulo, é uma bomba de açúcar. Se você pega um diabético que usa insulina e dá cerveja pra ele, 20 minutinhos que você faz depois do destro, que é aquela medição, você vê que já subiu o açúcar. Então, a pessoa, apesar de ela não ter o limite, porque a cerveja acaba tendo um teor mais baixo de álcool, então a pessoa, quando tiver, ela vai bebendo, né? Então isso acaba fazendo com que ela ingira muito carboidrato, açúcar, e aí começa a ganhar peso, gordura no fígado, mexe com colesterol, com ácido úrico, né? Então é uma bebida que a gente pede para a pessoa tentar evitar, né? A gente não trabalha com nada de tirar de uma vez, então você tem a opção de poder trabalhar, mas saber a sua dosagem, o seu limite durante a semana. Cerveja é uma delas, né? Já a bebida destilada, pelo fato de ter um pouco mais de álcool concentrado, a pessoa ingere menos, porque ela tolera menos. Então, se toma 2 caipirinhas, já está feliz, né? E por um outro lado, aí já voltando para a parte da estética, o destilado acaba sendo diurético. Então, você vê que as pessoas geralmente têm ressaca quando bebe pinga, cachaça, bebida destilada. Essa ressaca nada mais é do que uma desidratação. Então, pra gente aqui, enquanto a bebida fermentada causa retenção de líquido, o destilado acaba fazendo com que você perca esse excesso de líquido. Então aí tem que tomar cuidado com o outro lado, que é a desidratação. Agora, outra coisa que a gente precisa olhar são as enzimas injetáveis, que muita gente fala sobre elas, está voltando à moda. Elas realmente funcionam para o emagrecimento? Funcionam. Então, quando a gente fala em enzimas, não existe uma enzima específica. Geralmente a gente chama de mesclas, as quais a gente acaba montando como se fosse um coquetel, né, onde a gente tem ali várias substâncias que vão auxiliar naquela perda de gordura. Mas assim, não faz milagre. Então não é a pessoa falar assim, eu vou fazer a aplicação de enzima, sai e vai comer fast food. Então tem todo uma integração que a gente acaba fazendo. Por exemplo, na clínica a gente acaba fazendo essas enzimas quando a pessoa já está naquele estágio que já está sequinha e ainda tem aquela gordurinha que a gente chama de gordurinha residual, uma barriguinha, um clotezinho, aí a gente acaba fazendo. Por que eu falo isso? Porque as enzimas nada mais são do que medicamentos, então eles também têm colaterais. A maioria deles tem cafeína e aí você pega uma pessoa que tem problema de pressão, pode dar alteração de pressão, então... Pode ficar mais ansiosa. Tem todo um estudo que a gente faz por trás disso, né, antes de dar início. Mas, querendo ou não, ele ainda é uma ferramenta de auxílio na perda de peso e adquirir o corpo perfeito aí. Ô Bruno, agora conta pra gente, você emagreceu tudo isso mesmo, comendo churrasco todo dia? Todos os dias. Todo dia? Todos os dias. Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que eu consegui abrir mão de grande parte do açúcar que eu consumia. Eu consegui abrir mão do carboidrato, eu consegui abrir mão do álcool. Mas do meu churrasco, eu não abro mão. Eu acho que a gente tem que encontrar, eu acho que uma das principais coisas que me fizeram continuar e que me fazem continuar é que eu encontrei métodos, eu encontrei coisas que me dão prazer, alimentos que me dão prazer, como o churrasco, do qual eu não precisei abrir mão. Então eu utilizei ele como a minha questão de fuga
a minha questão de, eu tô muito estressado por fazer alguma coisa, eu faço um churrasco, eu acendo a minha churrasqueira, é o meu momento de paz. No Bruno, o fato da gente trabalhar muito com a proteína, ele falou, eu adoro churrasco, não me tiro o churrasco. Então a gente, naquele modozinho de tentar encaixar as coisas, a gente deixou o churrasco na maior parte das refeições dele, para que ele tenha prazer, né? A dieta não precisa ser um negócio que a pessoa fale, ai, nossa, eu tenho que fazer dieta, ou então aquela ideia de, é frango com batata doce. Não, hoje a gente consegue trabalhar com uma ampla gama de coisas, de opções, e baseado no que a pessoa gosta. Então não necessariamente a gente precisa trabalhar com só alguns alimentos que sejam específicos, ou hipocalóricos que a gente fala, né? Mas também deixar a pessoa se divertir nesse processo também. Vamos saber o que é mito e verdade, doutor, sobre esse assunto aqui, que a gente já está falando, esclarecendo um monte de dúvidas, mas vamos lá. 1. Jejum intermitente não emagrece e é perigoso. Mito ou verdade? Mito, tá? Então depende muito do paciente. O jejum intermitente, hoje a gente sabe que tem muitos trabalhos que foram publicados falando que tem melhoras, principalmente no sistema imunológico da pessoa, né? Não estou falando para todo mundo fazer, até porque depende muito de pessoa para pessoa. No caso do Bruno, ele se adaptou bem. Eu amo. Ele se adaptou bem. Em que período do dia você faz? Eu faço, normalmente, eu paro de comer 8 horas da noite e volto a comer meio-dia. Para mim isso seria impossível, porque Então. eu morro de fome de manhã. Eu malho em jejum. Eu sinto maravilhosamente bem. Então, legal, né? É de pessoa. É de pessoa. Né? Eu também não me adapto muito bem com jejum. Então, o que a gente tem que lembrar é que o jejum ele pode estar presente, só que a gente tem que compensar aquele déficit nutricional que a pessoa precisa dentro do período que ele tem para se alimentar. Então, por exemplo, uma pessoa que faria 5, 6 refeições por dia, no caso do Bruno, faria 2, 3. E a gente tem que tentar compensar para que ele não tenha nenhum problema de desnutrição ou perda de vitaminas ou minerais. Mais uma pergunta, alterações hormonais têm relação direta com o ganho de peso? Com certeza, principalmente a parte psicológica. Por que eu falo isso? O psicológico faz com que a gente tenha a liberação de um hormônio chamado cortisol. Esse é o cara do estresse, o hormônio do estresse. Então, a partir do momento que a pessoa tem um cortisol mais elevado, tudo se atrapalha. Então, ela tem dificuldade em perda de peso, tem dificuldade em ganho de massa muscular, ela fica retida, ela fica mais ansiosa e acaba, muitas vezes, descontando na parte alimentar. Então, esse é um dos hormônios que a gente acaba trabalhando, né? Hoje em dia, principalmente, que as pessoas estão todas estressadas aí, né? Então, hoje em dia é uma das coisas principais que a gente acaba analisando, principalmente na hora que vai começar o tratamento. O único jeito de eu saber se eu estou com colesterol alto é fazendo o exame ou tem algum sintoma que o colesterol alto provoca? Além da ansiedade, tem algum? Não, olha, o colesterol em si a gente tem que fazer o exame para saber, né? O cortisol é a mesma coisa. Então... Eu falei colesterol, né? Mas eu queria dizer cortisol, desculpa. Sem problemas. Também é uma outra coisa que a gente tem que analisar, né? Então, colesterol, triglicérides. Então, quando o paciente vai dar início, a primeira coisa que a gente faz é fazer uma bateria, um check-up, para ver exatamente. Eu costumo brincar que é para a gente ver como está a máquina, se está funcionando legal. Então, em cima disso, a gente acaba trabalhando nos déficits, né? Então, falta de vitamina, minerais, falta de hormônio. Então, a gente trabalha com modulação. E também a parte medicamentosa, que seria um processo de acelerar um pouquinho mais o metabolismo, fazer com que ele não tenha tanta ansiedade. Então, o primeiro passo sempre vai ser a parte dos exames laboratoriais, porque lá na frente a gente vai usar eles como comparativo. Mais uma pergunta de mito e verdade. Não se deve comer carboidrato depois das 6 da tarde. Essa é clássica, né, essa pergunta. Isso é mito, principalmente para quem trabalha à noite. E a pessoa que trabalha à noite, ela dorme de dia, chega à noite e não come. Então, assim, existem algumas metodologias que a gente acaba fazendo que, de acordo com a pessoa, a gente pode tirar o carboidrato da noite? Sim, mas não é indicado para a pessoa fazer visando que vai ter a certeza de que vai perder peso. Mais uma pergunta. Para emagrecer, é necessário fazer muito exercício físico? Muito não, né? Mas eu acho que, assim, a partir do momento que você coloca o corpo para movimentar, faz com que a máquina funcione, facilita não só na perda de peso, mas também na qualidade. Um exemplo, atividade física, as pessoas têm muito hábito de, vou tomar colágeno para não ficar com flacidez, mas aí não faz atividade física. Na atividade física, a gente tem toda a montagem da parte do colágeno, seja ela na parte muscular, seja ele na parte da pele, né? Então, a atividade física, ela é bem-vinda. Eu costumo brincar que é como se fosse uma pirâmide, onde a base é a dieta, e logo em seguida o segundo degrau já seria a atividade física. Então, eu falei pro Bruno, eu vou precisar de você em 2 momentos. Seguir a alimentação correta que eu vou te passar e fazer atividade física. O resto, aí você deixa com a gente que a gente resolve. Ou seja, a sua parte é todo dia, toda hora, né? Deixa eu te falar uma coisa. Eu adoro academia.
Eu sempre gostei de academia. Esse não foi um problema para Que mim. bom, né? Eu acho que foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu na minha vida foi eu ter voltado pra academia. Tanto que hoje eu vou 2 vezes por dia. Sério? Eu vou de manhã para fazer o meu cardio e de noite para fazer a minha hipertrofia com o meu personal, com a Eric, que é uma pessoa... Eric também teve toda essa questão da obesidade e tudo. Hoje ele é fisiculturista. Então ele é uma pessoa que me compreende muito bem. Ele compreende o meu corpo muito bem, junto com o Matheus, junto com a Dani, que é minha esteticista, junto com o Rogério, que é o nutricionista, junto com o Rodrigo, que é meu psicanalista. Então hoje eu tenho um conjunto de pessoas que trabalham comigo e que sabem exatamente como o meu corpo trabalha, como o meu cabeça e o meu corpo trabalham e o meu tempo. E principalmente o meu tempo, que é uma coisa mais difícil hoje, é trabalhar o tempo. Mas é fenomenal isso, né? Porque fazendo atividade física é muito mais fácil manter essa perda de peso, né? Você falou que já foram 65 quilos. Você continua diminuindo ou agora você está na manutenção? A gente está na manutenção porque eu perdi um pouco de peso, já até mais do que o suficiente para o corpo que eu quero ficar. O que acontece é que eu estava muito grande e isso me rendeu uma quantidade muito grande, excessiva de pele. Então agora nós estamos fazendo um trabalho, né, Matheus? Isso. Para que a gente vá, que eu vou fazer uma cirurgia de correção estética, vou fazer na barriga, peito, costa. Mas no braço você não tem nada disso. Não, no braço eu não fiquei, mas agora barriga e peito, hoje a gente, na última medição, eu tava com 11% de gordura corpórea. Já é uma medição muito baixa. Muito baixo. Para quem começou com 156 quilos. Então me sobrou muita pele. Então eu tô mantendo o meu peso, porque eu não quero ficar magro. Nunca foi a minha intenção ficar magro. Nunca foi a minha intenção ficar trincado e tudo. Eu sou um cara grande, eu gosto de me manter grande. Então eu não quero perder mais do que isso. Agora para falar a verdade, eu quero pesar mais, só que com menos gordura. Entendi. Mas tá ótimo. Tá? Não, eu tô me sentindo ótimo, Pedro. Que nem ele falou, ele tá com 11%. A gente tinha colocado uma meta para ele atingir os 14% em um mês. Então ele sairia de 18, bateria 14. Ele fez tanto além que quando ele chegou pra gente fazer reavaliação, em finalzinho de novembro, não era nem dezembro, já tinha dado os 11%. 11%. Então assim, para quem não sabe, o que ele tá falando é percentual de gordura, né? Essa é a principal metodologia que a gente acaba utilizando através de avaliação física ou bioimpedância para a gente ver como que a pessoa tá, né? E no homem, a gente acaba considerando normal aí até 18,5%. Para quem tá com 11 hoje, então tá ótimo. Assim como na mulher, é até 25%. É bom que a gente tem um pouquinho a mais. Né? Agora, doutor, tudo bem, Bruno adora fazer atividade física, diz que ama academia, tem um monte de gente que odeia, que não consegue nem passar perto, que não quer saber de se mexer de jeito nenhum. O que essa pessoa pode fazer para emagrecer e também para manter peso? Quando a gente conversa com o paciente, a primeira coisa que a gente tenta saber é o que ele gosta de fazer. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não gosto de fazer musculação, mas eu gosto de fazer luta. Aí a gente fala, poxa, então entre não fazer nada e fazer uma atividade que por mais que seja um pouquinho mais amena, menos focada na parte muscular, eu prefiro que faça, né? Então... Descobrir o que gosta, talvez, isso. Né? Às vezes eu gosto de fazer dança. Porque movimento é o seguinte, né? Quando você começa a gostar. Isso. Né? Enquanto você tá parado, você acha, odeia. Mas quando começa a se movimentar, vai começar a gostar, né? Não, e quando engrena, é igual escovar o dente. Você vai fazer isso todos os dias, né? Então, o fato de você trabalhar com a pessoa voltado para o que ela gosta, poxa, eu não tenho tempo para fazer as coisas. Poxa, mas tem uma caminhada. Se você conseguir fazer 40 minutinhos, 3 vezes na semana, já é um começo legal, né? No caso do Bruno, como ele estava muito acima do peso, a gente não poderia exigir muito do corpo dele, porque senão ele ia ter lesões. Ele já tinha dores, já tinha queixas. Então, quando a gente pega um paciente que está muito acima do peso, a gente não pode exigir que ele faça atividade física logo de cara. Uma porque não tem resistência, porque ele está pesado. Outra porque ele tem muitos sintomas, dores nos joelhos, no quadris, nos tornozelos. Então, geralmente ele já vem cheio de queixas. Então, a gente tem que começar a mudança um pouquinho mais devagar, né? Mas que quando ele acaba entrando na parte de atividade física, aí ele acaba engrenando e aí não quer parar mais. Vamos para encerrar, dar 3 dicas, Bruno, primeiro, para perder peso. Quero dicas sem contraindicação, assim, dica que todo mundo consegue fazer. Não vale churrasco todo dia, porque... Eu sei. Vamos lá, eu acho que a primeira, beba água. Muita água. Eu estou falando de muita água. A água é a fonte da vida. A água que vai lavar as toxinas do seu corpo, que vai lavar... de verdade, eu acho que uma das coisas que mais mudou na minha vida foi o meu consumo de água. Isso é fantástico. Segundo, psicológico.
faça um acompanhamento, mesmo que você não esteja muito acima do peso. Mas eu acho que a saúde mental, o reflexo da saúde física é o reflexo de uma saúde mental. Então, cuide da sua mente, cuide da sua cabeça. E, pelo amor de Deus, não faça nada sem acompanhamento médico. Adorei! Agora você, doutor. Roubou a minha dica. Pode dar a mesa. Não, o que ele falou é muito certo, né? Então, nada de fazer as coisas de ouvido, né? Até porque, às vezes, a pessoa tem um irmão gêmeo, como o caso do Bruno, e o tratamento é totalmente diferente. Então, a partir do momento que você pega para fazer um emagrecimento, ou enfim, ganhar peso, você tem um objetivo, é muito legal você ter pessoas ou profissionais que estejam te auxiliando nessa parte alimentar, parte de atividade física. Tentem fazer, não todos os dias, mas pelo menos o máximo que vocês conseguirem, pelo menos 3 vezes na semana, né? Então acaba sendo uma coisa legal, vai caminhar no parque, eu gosto de andar com meus cachorros, perfeito. Não fique sentado no sofá assistindo TV o dia todo. Obrigada, gente. Prazer obrigado. imenso ter vocês aqui. Adoro falar sobre saúde. E a gente se encontra no próximo Conexão Viva Bem. Qual?